Então, bom, então só para relembrar, no nosso último encontro, também houve uma questão de numeração das aulas. A aula passada, né, que foi no sábado, dia 11, era para ter sido aula 3 e 4. Mas aí eu me enganei, eu fiz uma aula longa só de chamão de número 3. Então no professor global está a aula número 3, que seria 3 e 4. Então eu estou chamando a aula 4 de hoje, tá bom? Então a aula 3 foi uma aula mais longa, porque foi dupla, e a aula 4 é a aula hoje. Aí na próxima semana a gente tem. Bom, então a gente estava trabalhando, né? Eu sei que na aula passada a gente elaborou um pouquinho mais a discussão sobre a representação, né? A gente teve toda uma discussão, acho que até não sei se foi você ou um outro colega que levantou, a discussão do espaço de representação, e depois a gente falou sobre a questão das métricas também, né? O quanto a métrica induz uma física, e aí a gente abriu parênteses em cima de uma discussão que a gente estava fazendo, que era a seguinte, né? Vamos imaginar então aqui, vamos colocar assim, fazer de conta que nós temos aqui um espaço euclidiano, D-dimensional. Temos aqui um espaço de D dimensões. Então, esse nosso espaço aqui é um espaço euclidiano D-dimensional. Então, as rotações que atuam nesse grupo aqui são as rotações SOD. Então, as rotações que atuam nesse espaço são caracterizadas por matrizes, né? Tem essa propriedade aqui, a transposta é inversa e o determinante é 1. Então, isso aqui são as propriedades, né, das transformações SOD. E aqui nesse espaço nós temos escalares, vetores, tensores. Daí, nós fizemos uma associação dizendo que a esse espaço euclidiano D-dimensional, nós podemos associar um espaço complexo, né, um espaço complexo de dimensão 2 elevado à parte inteira de D sobre 2, que é o espaço, né, exponencial. Então, nesse espaço aqui, nós temos pontos desse espaço representados por objetos que nós chamamos então de espinores. São vetores coluna, né, com 2 elevado a D sobre 2 componentes. E nesse espaço aqui, nós temos operadores, né, temos matrizes aqui, que a gente pode chamar de matrizes V de V, que atuam em cima desses objetos que a gente chamou de espinores. Então, nós temos um espaço, né, que tem essa característica, nós podemos associar. E quem fez esse mapeamento para nós foram as matrizes gama. Nós temos uma álgebra de Clifford, né, das matrizes gama. Então, nós tínhamos aqui as nossas D matrizes gama. Para cada dimensão, para cada direção do espaço, a gente associa uma matriz gama com essas propriedades aqui, que são as propriedades da chamada produto, né, que é o chamado produto de Clifford, né? Então, essa aqui é a matriz identidade desse espaço. A matriz identidade, vamos colocar assim, 2, elevado a D sobre 2. Então, nós temos essas matrizes com essa dimensionalidade atuando nesses objetos aqui. Então, quando I for igual a J, cada matriz dessa tem quadrado igual a identidade. E cada matriz dessa é permutiana. E aí o que nós fizemos foi, nós podemos trazer um vetor desse espaço, pode ser o vetor posição, por exemplo, qualquer vetor desse espaço, transformar o vetor nesse espaço, um vetor coluna de D componente, numa matriz. Então foi o que nós fizemos, nós definimos a nossa matriz D como sendo a contração, quer dizer, a soma com I, né, que vai desde 1 até D, das D matrizes. Então a gente transformou, se esse vetor V é real, obviamente essa matriz aqui é hermitiana, porque se esses coeficientes aqui são reais, e essa matriz aqui, se essas matrizes são hermitianas, o vetor V, a matriz agora V é hermitiana. Então, a álgebra de Clifford, ela me permite trazer vetores do espaço de coordenadas para operadores matriciais, né, hermitianos, no espaço dos espinores. Chamamos esses objetos de espinores,
O que a gente quer agora fixar é como elas reagem às rotações. E como a gente pode, a partir dos espinores, construir os próprios objetos do espaço de partida. Então, a gente, na aula passada, fez o seguinte. No espaço d-dimensional, as rotações, quando eu pegar um vetor V, né, que está aqui no meu mundo d-dimensional, ele vai se transformar num vetor V', se nós fizermos uma rotação SOD. Nós trabalhamos em detalhe aqui a rotação SO3, né? Mostramos os 3 geradores do grupo SO3 em forma 3x3 e associamos os parâmetros das rotações aos chamados ângulos de Euler. E aí a gente faz uma rotação do ponto de vista passivo. O que a gente está fazendo o vetor está aqui parado, eu vou observar esse vetor sob o ponto de vista de 2 sistemas de referência. Um rotacionar em relação ao outro. Vou rotacionar os eixos e vou observar o vetor. Então esse vetor vem, ele se transforma desse modo aqui. Velhinho, se a gente quiser colocar sob a forma de um vetor coluna, a gente vai ter a matriz R atuando no vetor V. Se a gente quiser explicitar as componentes, a gente então vai escrever a matriz em termos dos seus elementos de matriz, né? Vejam. Então, isso aqui é o papel da nossa notação, né? Lembrando que o produto escalar, V'I, esse aqui é o módulo V'I ao quadrado, né? Então, isso aqui está me dando R, I, J, R, I, K, VK. Só agora explicitando cada componente rotacionado em termos das componentes originais. Aí eu posso, claro, são todos números, computam, né? Posso colocar assim, R, I, J, R, I, K, V, J, VK. Lembrem-se que nós estamos usando sempre a convenção da soma. Isso significa que eu tenho uma soma em J, quer dizer, tenho uma soma em I, tenho uma soma em J, tenho 3 somatórios, né, de 1 até D, que eu não estou explicitando. Agora, essa matriz aqui eu posso escrever como sendo o transposto JI. Transponho a matriz, coloco aqui o elemento JI. Agora, isso aqui é justamente o produto matricial. R transposto, R, elemento JK. R transposto é da identidade, então isso aqui me dá o delta de Kronecker. Delta de JK. Delta de Kronecker bate aqui, vai me dar exatamente VJ, VJ, ou VK, VK, que é o módulo do V ao quadrado. Então, só para uma coisa simples, uma passagem simples, só para mostrar que realmente essas matrizes, por serem matrizes de SOD, elas preservam o produto escalar. Preserva a norma do vetor, né? E se eu fizesse a mesma coisa com 2 vetores diferentes, nada ia mudar. Eu poderia ter colocado V', I escalar, U', I, não ia sair V escalar K. Então, é só para mostrar que os produtos escalares são mantidos por essa rotação, os módulos também, portanto, os ângulos também. Então, esse é o papel da matriz de rotação. Agora, nós trouxemos o vetor para cá. Então, essa rotação, já que esse vetor muda, né, quando eu faço a rotação, quando nós fizemos então a rotação, fizemos de VI, se transformou em VI aí, por conta de uma rotação SOD. Então, é claro que o meu vetor V, a minha matriz V, vai na minha matriz VI, que é V' I, aí. Estou rotacionando as componentes do vetor. Estou vendo o vetor com outras componentes, mas eu vou compor uma matriz, como eu faço aqui, a partir desse vetor. E aí, claro, isso aqui nós sabemos o que é. Isso aqui é R, I, J, VJ, gama I. Nós tínhamos basicamente parado aí depois que a gente começou várias digressões. E aí, bom, nesse espaço, esse objeto não é vetor, é matriz. Uma matriz definida a partir desse vetor com as matrizes gama. Então, se essa transformação, se essa matriz, esse operador que atua nesse espaço, sofre uma transformação, então a gente sabe que matrizes e operadores se transformam segundo transformações, né, de similaridade. Se o nosso vetor, né, a gente sabe que a transformação feita, né, em cima de um operador, quando a gente tem uma matriz
atuando num vetor, isso aqui me dá um outro vetor, uma matriz atuando no vetor me dá um outro vetor. Se eu fizer uma transformação nesse vetor, eu vou botar aqui R, vou botar aqui R. Aplico essa operação dos dois lados. Posso aplicar aqui R menos 1 e aqui R. Então, Rn, R é menos 1, não sei se seria o meu M', RV seria o meu V', e R1 seria o meu I'. Então, quer dizer, uma relação, isso aí é o que a gente chama de covariância. A relação entre U e V dada pela matriz M, ela é lida da mesma forma. Claro, os vetores se transformando pela ação de uma matriz, e as matrizes, que são operadores, se transformando de uma forma que a gente chama de forma adjunta, ou transformação de similaridade. Então, se esse objeto é uma matriz, e ele se transformou nesse espaço, porque o V se transformou no espaço dele e trouxe a transformação para cá. Então, essa é a transformação de V, onde V reside, que é o espaço de coordenadas. Mas, nesse espaço aqui, eu devo ter uma matriz S que vai fazer esse papel para mim. Já que essa matriz se transformou no espaço dela, que é o espaço extenorial, se uma matriz se transforma através de uma operação que é feita sobre ela, ela tem que se transformar de forma adjunta. Então, isso é, na verdade, o efeito dessa rotação que é feita no espaço de coordenadas, sentida nesse espaço. Não é a mesma transformação. Ela está associada, não é a mesma matriz. Essa matriz corresponde a uma rotação feita nesse espaço, e essa matriz S, ela está ligada a essa matriz R. Quando essa R atua nesse V, e o nosso V grande se transforma, então deve ter uma matriz S no mesmo espaço que o V grande, que vai fazer o papel dessa transformação. Então nós estamos vendo, quer dizer, o que a gente está fazendo aqui na verdade? A gente está vendo qual é a representação que essa matriz R, definida no espaço de coordenadas, tem quando vista no espaço extenorial. Quer dizer, essa é a representação extenorial na rotação feita R no espaço de D dimensões. Está claro? Você está jogando duas representações. Você só escrever isso aqui. Então, essa é a representação, vou colocar assim, representação extenorial correspondente à rotação. Ô, tchau, cara. O dia está falhando, está dando para ler? Dá para ler assim. Tá, né? A rotação é SOD realizada no espaço de coordenadas. Muitas vezes em física a gente chama espaço de coordenadas, espaço de configurações, ou espaço. Podem ver as duas nomenclaturas. Espaço de configurações, porque é o espaço onde o sistema físico se configura. Então é isso que nós estamos fazendo. Então a gente tem que agora descobrir, quer dizer, a nossa questão é: quem é a matriz S? Quem é a matriz S? Então vamos retomar um instantinho a nossa matriz S. Vou pagar aqui. Então vamos retomar aqui vamos fazer uma consideração sobre a matriz R. A nossa matriz R é uma matriz de rotação. Então essa matriz pode ser escrita, né? Tem determinante 1, ela pode ser escrita como uma exponencial de alguma matriz. Vocês estão lembrados então? Essa matriz aqui, se essa matriz é transposta, se essa matriz é ortogonal, isso significa que é transposto é a menos iônica. Então, a nossa matriz ômega é a nossa matriz da álgebra. Então, nós temos o grupo SOD, R, né? Então, quer dizer, a matriz R é a matriz do grupo
E a matriz ômega, que é a matriz antissimétrica, é a matriz na álgebra. Então, aqui nós temos o grupo das transformações das matrizes ortogonais está associado à álgebra das matrizes antissimétricas. E aí vamos supor, a grande vantagem de se trabalhar com grupos de I é a gente poder resolver muitas das nossas questões de forma infinitesimal. Vamos supor que a gente faça uma pequena... Quer dizer, quem é essa matriz? Vamos fazer uma pequena expansão. Essa matriz ômega é a matriz de rotação. Eu posso fazer uma rotação infinitesimal. O que significa uma rotação? Esses objetos aqui são matrizes. Significa que eu estou pegando matrizes cujos elementos são muito pequenos, são muito menores do que 1. Seriam ângulos de rotação em radianos, né? Muito pequenos. Então, nós estamos pegando uma aproximação de uma rotação infinitesimal. Se eu faço uma rotação, quando eu escrevo essa matriz aqui, em termos de elementos de matriz, eu vou escrever elemento IJ da matriz R vai ser, primeiro termo da expansão, a identidade. Elemento IJ da identidade, delta de Kroner, mais I matriz ômega IJ. Então, se eu faço uma transformação infinitesimal, deixa eu colocar aqui, o inverso, né, é menos 1, e essa matriz aqui, do todo, né, isso aqui. É claro que R é menos 1, inverso vai ser delta IJ, menos I, ômega IJ. Lembrando que essa matriz ômega, né, ela é antissimétrica. Menos ômega JI. Então é a matriz, né, que vai conter todos os elementos infinitesimais da rotação. Por exemplo, se eu tivesse, no caso, só para a gente ter uma ideia, no caso de SO2, no caso de duas dimensões, igual a 2, a nossa matriz ômega IJ tinha essa estrutura para nós. Ela era 0 menos θ. 0, θ, menos θ, 0. É uma matriz antissimétrica de rank 2. Uma matriz antissimétrica de rank 2. A expressão mais geral dela é essa aqui. Então, esse θ aqui, tá ligado? Então, seria esse ângulo que depois a gente exponenciava, a gente via que dava justamente a transformação de SO2. Então, esses objetos aqui, como eu tenho esse IJ, variam de 1 a 2, de 1 a D, e esse aqui é antissimétrico, então nós temos D menos 1 sobre 2, elementos independentes, ou parâmetros independentes. Então, uma matriz de rotação, SOD, ela é fixada pela matriz correspondente na álgebra, então é uma matriz antissimétrica, e uma matriz antissimétrica D por D, tem D menos 1 sobre 2 elementos, parâmetros, né, independentes. Bom, então esses são os parâmetros da transformação. O que caracteriza uma rotação? O que caracteriza a rotação são os seus parâmetros, né? São os ângulos. Eu estou fazendo uma rotação de quê? Um ângulo θ em torno do ângulo do eixo, sei lá, do eixo X, ou do plano YZ. Depois eu faço uma rotação de um ângulo Φ em torno do plano CX, por exemplo. Então, as rotações desses parâmetros aqui caracterizam as rotações. Então, aqui, vamos aproveitar isso aqui. Deixar aquilo ali, vou mexer. Então, a minha rotação infinitesimal, nós estamos trabalhando agora, deixa eu mexer nessa transformação, operar um pouquinho nessa transformação, só para a gente depois voltar aqui. Vamos pegar essa transformação que for assim: V' igual a S, e SD, V' é SD, S é menos 1. Então, V' está aqui para nós. V' aí, gama aí. S, V
VI, gama I, S menos 1. Estou só escrevendo aquela relação lá. B', por sua vez, nós conhecemos. É R e J, VJ, gama I. E aqui nós temos S. Esses coeficientes aqui na frente são números, são coeficientes, isso aqui são matrizes. Então essa matriz está presa por essas duas, mas isso aqui são escalares, do ponto de vista da matriz, isso aqui são componentes de vetor. Então esse VI sai para cá, são números, né? Componentes de vetores, essa é menos 1. Deixa eu dar um aqui só para uniformizar os índices, né? Esses índices aqui estão saturados, I, JJ, então nada me impede de fazer I vira J, J vira I. Eu vou estar fazendo as mesmas somas, simplesmente se eu renomear os índices. O J vira I e o I vira J. Então, agora, isso a gente chegou a fazer na aula passada, a gente pode, como isso aqui é válido, né? Eu fatoro essa expressão, tá tudo para um lado só. Faço a fatoração aqui do VI, essa expressão é válida para todo e qualquer V arbitrariamente. Então, ele tirou essa relação aqui. Ele tirou aqui S, gama I, S menos 1, vai me dar R, JI, mas RJI é o R transposto do IJ. Gama J. Só que o R transposto é o R menos 1. Então eu posso dizer que esse transposto aqui é o menos 1, é o inverso. Vamos colocar assim. Então nós estamos com essa relação. Vamos poder inverter essa relação. Vamos fazer o seguinte, essa matriz aqui, ó, isso aqui tem JJ para somar. Essa matriz aqui está com esse índice livre, essa equação tem um índice livre. Então eu posso contrair os dois lados dessa equação com essa matriz aqui, R, NI, R, NI. Claro, somando em I. Então, eu tenho uma soma em I que vai desde 1 até D aqui, e uma soma em I que vai desde 1 até D aqui. Desse lado aqui, quando eu estiver somando em I, eu estou fazendo um produto matricial, ó, R vezes R menos 1, elemento MJ. R vezes R menos 1, elemento MJ é a identidade, então, delta MJ. Delta MJ, gama J, então gama M. Então, aqui só para limpar um pouquinho essa expressão, ficou assim. Então nós temos que qualquer matriz gama, M, ela vai estar relacionada com essa matriz S por essa relação aqui, R, M, I, S, gama I, S é menos 1. De novo, essa matriz é a matriz que faz a rotação do espaço de coordenadas. E essa matriz é a matriz que está fazendo o papel dessa matriz, mas nesse espaço onde o vetor é visto como uma matriz. Então, nós precisamos tirar a expressão da S. Nós não conhecemos S. Todo o nosso problema é saber, se eu souber quem é S, isso significa que eu sei como essa rotação é lida no espaço esquilorial. A nossa questão aqui é determinar essa matriz S a partir dessa relação. Então vamos voltar aqui. Vamos então agora considerar, se isso aqui vale para qualquer rotação, vamos considerar então uma rotação infinitesimal. A rotação infinitesimal que eu falei para vocês é uma rotação ângulos muito pequenininhos. Né? Esses VJ muito menores do que 1. Então tá lá. Esse aqui eu sei quem é. Vamos escrever isso aqui. RNI. Essa ainda estou deixando ainda, estou ainda navegando em alto mar. Vamos escrever esse R aqui. Delta I. Ômega M. Estou trabalhando então só em primeira ordem, ou seja, estou desprezando todos os termos que sejam de ordem ômega 2. Claro que eu expandiria essa matriz aqui, teria ômega 2, vamos exponencial, teria ômega, ômega 2, ômega 3, assim vai. Nós estamos trabalhando só em primeira ordem. E aí aqui nós temos a nossa matriz S, as
as nossas matrizes gama I do S menos 1. Primeiro termo, delta I. Né? Vamos deixar isso aqui ainda assim. Vamos botar esse primeiro termo. M, fazer logo isso aqui, delta I vai ficar S, gama M, S menos 1. Mais ômega I, S, gama I, S menos 1. E aqui, e por isso nós estamos expressando os termos que são de ordem ômega 2. Nós estamos trabalhando em primeira ordem, tá? Só substituindo. Agora, vamos fazer a seguinte consideração. Os parâmetros ômega e J, eles são os parâmetros de rotação. É o que caracteriza uma rotação. Uma coisa são os parâmetros da rotação, outra coisa são os geradores. Então, isso significa o seguinte, que se a minha matriz R tem essa estrutura, no espaço de coordenadas, nós temos escrito a nossa matriz R desse modo aqui, então é claro que a minha matriz S, no espaço exponencial, ela vai ter a mesma estrutura. Vamos colocar assim, é uma matriz exponencial de I, vamos chamar essa matriz aqui, sei lá, de lambda. Então nós temos uma matriz lambda aqui. Diferença. Essa matriz aqui é uma matriz antissimétrica D por D. Essa matriz aqui é uma matriz 2AD sobre 2 por 2AD sobre 2. Como essa matriz aqui é, como os gamas, aqui eu estou no espaço espinorial. E aqui eu estou no espaço de coordenadas. Então o meu problema aqui é um problema bidimensional. O meu problema aqui é um problema 2 elevado a D sobre 2 dimensional. Tá? Então nós temos que agora ver se a gente consegue fazer mesmo. Vamos fazer a expansão aqui. Da mesma forma que eu expandi aqui, eu disse que isso aqui é a identidade mais ômega, né, que foi o que nós fizemos aqui, e essa aqui eu esqueci. Isso aqui foi isso, né? Expandir a minha matriz R. Identidade mais delta IM mais I ômega I. Né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Isso aqui vai ser. Só que essa identidade que está aqui é uma identidade diferente dessa. Essa aqui é a identidade de 10 dimensões. E essa aqui, vamos colocar, vamos estar carregando 2AD sobre 2, vamos colocar aqui a densidade, a identidade espinorial. É um espaço dos espinores. É 2AD sobre 2 por 2AD sobre 2. Ela vai ter a mesma estrutura, mas I lambda. O que nós sabemos quando nós escrevemos, né, uma matriz de um grupo? Nós sabemos que a matriz de um grupo está representando transformações que são caracterizadas por certos parâmetros. Então, os parâmetros são aqui. Eu já conheço os parâmetros da rotação. Eu vou fazer uma rotação de um ângulo θ no plano XY, por exemplo. Então eu conheço o que é a minha rotação. É uma rotação de um ângulo θ no plano XY, ou seja, em torno do eixo dos eixos. Caracterizei a minha rotação. O parâmetro da rotação é esse ângulo θ. Nesse espaço aqui, a informação que eu tenho é essa também. Ó, eu fiz uma rotação de um ângulo θ lá no espaço das coordenadas. Então, o ângulo θ é o parâmetro que caracteriza aquela rotação, aquela transformação. Essa rotação, essa transformação, é vista de formas diferentes dependendo do espaço que eu estou. Isso é o que a gente chama de representação. Aqui é uma representação bidimensional daquela rotação, através dessa matriz. Aqui é uma representação 2AD sobre 2 da mesma rotação, só que lida de uma outra forma, vista no outro espaço, mas é a representação, uma diferente representação da mesma transformação, que é uma rotação de um ângulo θ no plano XY. Então, essa matriz aqui, da mesma forma que essa matriz aqui é a matriz dos parâmetros ômega e J, essa matriz aqui vai ser uma matriz que vai carregar esses parâmetros, lambda e J. Se botar aqui de uma outra forma, eu vou abrir isso. Então, lembrar o seguinte, essa matriz é escrita assim.
E o que nós sabemos? Nós podemos sempre dizer que a gente sempre parametriza desse modo, né, os grupos de Lie. A gente vai colocar aqui os parâmetros, vamos dizer assim, tem um conjunto de parâmetros, são parâmetros alfa A, e aqui os geradores, foi o que nós fizemos, por exemplo, para ler os geradores de SO3, para ler os geradores de SO4, para ler qualquer gerador, tem sempre os parâmetros da transformação e os geradores. Os parâmetros, então, eu conheço aqui. Os nossos parâmetros são esses aqui. Quer dizer, a minha matriz lambda, na verdade, é essa expansão. São esses parâmetros, ômega e J, que vão caracterizar os ângulos, né? Então, eu tenho D menos 1 sobre 2 parâmetros independentes. Se eu tivesse em 3 dimensões, eu tenho 3 parâmetros independentes. São os 3 ângulos de rotação. Θ1, Θ2, Θ3. Cada um carrega o seu gerador. Vocês lembram que na aula passada, né, quando a gente caracterizou uma matriz de SO3, a gente fez isso. Pegou a matriz antissimétrica da álgebra, que era uma matriz que tinha essa estrutura aqui, 0, alfa, beta, menos alfa, 0, gama, menos beta, menos gama, 0. E pegou, a gente botou aqui, eu acho que menos beta, aqui mais beta aqui. Então é uma matriz antissimétrica 3x3, ela está fazendo o papel da minha matriz ó. E aí a gente escreveu essa matriz assim, alfa, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Mais beta, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Mais gama, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Foi o que nós fizemos. Ah, beleza. Então eu tenho os 3 parâmetros e os 3 geradores. É isso que está implícito aqui. A mesma coisa eu vou fazer nesse espaço. Eu tenho os parâmetros, que são os ômega e J, e cada parâmetro ômega e J vai estar associado a uma matriz geradora. Só fazendo o paralelo da aula passada. Então nós vamos ter aqui, vamos chamar assim, matrizes geradoras. Como esses índices aqui, quando eu tiver 1, 2, significa o quê? Eu estou fazendo uma rotação no plano XY. Quando eu tiver aqui ômega 2, 3, eu estou fazendo uma rotação no plano YZ. Quando eu tiver ômega 3, 1, eu estou fazendo uma rotação no plano ZX. Então, cada parâmetro acompanha um gerador. Então, nós estamos colocando isso aqui. Significa, se a gente quiser ler isso em SO3, a gente vai ler assim. Esses parâmetros aqui variam de 1 a 3. Então, eu vou fazer aqui a coisa força bruta. Ômega é a matriz antissimétrica, então não tem elemento na diagonal. Então, eu vou ter ômega 1, 2, G1, 2, mais ômega 1, 3, G2, 3. Então, 1 não tem, 1, 2, 1, 3. Mais ômega 2, 1, G2, 1. Mais ômega 2, 2 não tem. Mais ômega 2, 3, G2, 3. Mais ômega 3, 1, G3, 1. Mais ômega G3, 2. G3, 2. Então, isso significa o quê? Uma rotação no plano 1, 2, no plano XY, com esse gerador. Agora, esses objetos são independentes, são antissimétricos. Então, ômega 1, 2 é menos ômega, esse ômega 2, 1 é menos ômega 1, 2. E o G2, 1 é menos G1, 2. Então, aqui vai ter um fator 2, eu esqueço esse. Aqui vai ter um fator 2, eu esqueço esse. 3, 3, 1. E aqui vai ter um fator 2, eu esqueço esse. Então, para evitar esse 2 aqui, o que a gente faz é botar esse meio. Então, a gente define dessa forma o gerador. Vai ficar com meio. Então, essa matriz lambda é o meio de ômega e J, G e J. Observe que esse IJ não é elemento de matriz desse espaço. Esse IJ está definindo, está especificando para nós qual é a rotação. Essa matriz aqui, os índices dessa matriz estão no espaço espenorial. Então, essa matriz aqui, se eu quiser colocar linha coluna, é uma matriz lambda, alfa, beta, com alfa e beta variando desde 1 até 2 elevado a 3 sobre 2. Eu tenho uma matriz, se eu estiver falando de 3 dimensões, eu tenho uma matriz 4 por... se eu estiver falando de 10 dimensões, eu tenho uma matriz 32 por
2. Então, esses Ig, J, só que estou fazendo isso porque, para quem não está acostumado, pode fazer muita confusão de índices. Esses índices I e J, estou guardando sempre os índices espaciais. Então, eu tenho o elemento ômega 1, 2, significa o parâmetro, o ângulo de rotação no plano 1, 2, no plano XY, acompanhado do gerador G1, 2, que é uma matriz. Mas essa matriz aqui, ela tem elemento alfa beta. Essa expressão aqui, se vocês quiserem ir até as últimas consequências, vocês vão dizer assim, essa matriz aqui é a matriz G1, 2, que representa o quê? O gerador de uma rotação no plano XY. Então é essa matriz aqui, é 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Elemento alfa beta. Então, quando alfa igual a 1, beta igual a 1 é 0. Quando alfa igual a 1, beta igual a 2 é 1. Quando alfa igual a 2, beta igual a 1 é menos 1. Então, esses objetos aqui, é porque eu estou usando essa notação de índice dobrado para representar a matriz, porque isso significa o gerador de uma rotação no plano IJ, no plano XY, ou no plano XZ, ou no plano YZ. Agora, o índice alfa beta é o índice de elemento de matriz dessa matriz de IJ. Está clara a notação? Pode ser muito trivial, mas eu estou falando porque eu estou me colocando, quando eu vi isso pela primeira vez, eu me confundia com esses índices também. Estou pensando em mim, não em vocês. Tive esse problema, era imbecil, tá? Não estou fazendo vocês de imbecil, eu que era imbecil. Então, só para chamar a atenção, porque às vezes a gente se confunde, a gente está muito acostumado a botar dois índices na matriz e botar na cabeça que é linha e coluna. Esse índice aqui é que é o índice de linha e coluna. Esse índice aqui não, é o índice que especifica a característica da rotação que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma rotação, um parâmetro ômega 1, 2, que representa o ângulo θ, que é uma rotação no plano 1, 2, no plano XY, é aquela matriz que eu apaguei aqui, elemento alfa beta. Está claro o conceito? A ideia está clara. Então, mas por que eu estou fazendo isso? Porque o que caracteriza... Você levantou a mão? Esses geradores G, eles não são geradores do SOD. Não, não são geradores do SOD. Eles são geradores do grupo que nós vamos descobrir o que é a matriz, quais são as características da matriz S. Será que a matriz S também é ortogonal? Ou será que a matriz S é unitária? Nós vamos ver. Então, isso é bem importante, porque a rotação... Como é que é o nome? Yuri. O Yuri lembrou. A rotação no espaço D-dimensional das coordenadas é uma rotação SOD. Ou seja, nós estamos falando do grupo de transformações ortogonais. Agora, eu sei que esse grupo de transformações ortogonais pode ser lido no espaço esquedoidal sob a forma de uma matriz S. A pergunta é, eu agora estou no espaço 2 elevado a D sobre 2, com matrizes complexas. As minhas matrizes gama que estão no espaço esquedoidal têm números complexos, elas são sigma y, por exemplo, de Paulo. E quais são as propriedades dessa matriz? Será que a matriz S está fazendo a rotação no espaço dos espidores também é uma matriz ortogonal ou não? Lembrando que se ela é complexa, qual é o análogo complexo de uma matriz ortogonal? A matriz unitária. O que no mundo real é ortogonal, no mundo complexo deve ser unitário. Mas vamos ver quais são as propriedades da matriz S. Eu estou trabalhando para descobrir quem é a matriz S. O único elemento de ligação que eu tenho, vamos dizer assim, entre o mundo físico das coordenadas e aquilo que a gente chamava do mundo ectoplasma, né, dos espinores, são os parâmetros. Eu fiz uma rotação que caracterizou por esses parâmetros. Essa matriz, ela tem que ser uma matriz que vai ser fixada por esses parâmetros. Dados os ângulos de rotação lá no espaço das coordenadas, como é que eu vou rodar o espinor? Quem vai mudar, quer dizer, quem vai dar a característica da representação são os geradores. Quer dizer, os geradores é que mudam de forma matricial quando eu mudo a representação. Os parâmetros são os mesmos, né? E a mesma rotação, ela pode ser representada com diferentes formas matriciais, mas os parâmetros que caracterizam a rotação são os parâmetros físicos, vamos dizer, uma rotação de um ângulo θ no plano XY, acabou-se. Isso independe da representação. O que vai depender da representação é a forma dos geradores. Eu quero fazer isso em forma 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, aí vai depender da representação que eu estou escolhendo, mas a transformação foi fixada pelos parâmetros que caracterizam a rotação. Então é isso que eu estou chamando a atenção. Então, vamos agora fazer isso. Vamos trazer
esses parâmetros de rotação que já estão presentes aqui, para cá. Então, só colocando, só fixar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, vou botar isso aqui desse modo, vai aparecer, por que o 2? Para evitar contagem dupla. Quando eu pegar o ômega 1,2, G12, é a mesma coisa que eu pegar o ômega 2,1, G21. Por quê? Porque isso aqui é antissimétrico em J. Então, 1,2 é menos 2,1. Como isso aqui é antissimétrico em J, isso aqui me obriga esse cara a ser antissimétrico em J. Então, a matriz G12 é menos a matriz G21. Isso significa o seguinte, essa matriz G12, ela está fazendo uma rotação de um ângulo θ no plano XY, no sentido trigonométrico. Essa matriz G21 é a mesma rotação, só que no sentido antitrigonométrico, no sentido horário, por isso que ela muda de sinal. Então, uma rotação assim ou uma rotação para cá. Então, o fato de G12 ser igual a menos G21 está dizendo que eu estou mudando o sentido da rotação. Então, essa aqui é uma rotação no sentido trigonométrico, essa aqui é uma rotação no sentido antitrigonométrico. Então, o GJ, então, essa matriz aqui, ela não é uma matriz antissimétrica. Quem vai garantir se essa matriz é antissimétrica é linha coluna. Isso aqui são as linhas e colunas dessa matriz. Eu não sei se essa matriz é antissimétrica. Eu estou apenas dizendo que a matriz do tipo G12 é menos a matriz do tipo G21. Mas as linhas e as colunas estão aqui no espaço estudatório. Não estou dizendo que isso aqui é antissimétrico em alfabeto. Estou dizendo que é antissimétrico em J. Está claro? Eu sei que não é fácil, mas não é banal. Não é óbvio. Vamos lá. Então, o 2 é para evitar essa dupla contagem. Então, nós temos o I sobre 2, ômega e J, e os geradores G e J. Então, quem são os G e J? Eu escrevi isso aqui. Então, os G e J são os geradores da rotação, as matrizes, né? Vamos botar assim, para ficar tudo bem claro. As matrizes 2AD sobre 2 por 2AD sobre 2 G e J são os D menos 1 sobre 2 geradores da rotação. Então, nós temos D menos 1 sobre 2 ângulos de rotação. Então, cada ângulo é acompanhado de um gerador. Então, o número de matrizes geradoras está aqui. Mas isso não significa que isso aqui seja um linha coluna. É apenas o flavor, é apenas o tipo de matriz. Né? Então, são os D menos 1 geradores, dois geradores da rotação representados no espaço espinorial. Então agora a gente está pronto para executar um cálculo. Agora é cálculo, é fácil. A questão é saber conduzir, né, o problema, saber o que eu estou fazendo a cada etapa. Né? Eu apaguei o que não devia. Já não copiou? Vou pegar tudo para cima. Então nós temos isso aqui, gama M. S. O primeiro D era o delta, né? Mais ômega MI. S. E S menos 1. Então, olha só, então vamos retomar aqui. Então, a nossa matriz S tem essa estrutura aqui. Exponencial de I sobre 2, ômega I J, e aqui os geradores G e J. E tem que ter só muito cuidado. Alguém me chamou? Faltou um item. Tem razão. Aqui, né? Obrigado. Você botou já, não fui eu que não vi, ou você que não colocou? Só que você foi da exceção. Eu acho que deve ter esse vizinho, né? Isso, então. Tem? Aqui é legal? Obrigado, hein? Então,
Então a matriz tem essa estrutura aqui, da mesma forma que essa matriz aqui tem essa estrutura. Vocês poderiam falar o seguinte, né? Por que aqui eu coloquei a matriz ômega fechada e aqui eu estou colocando? Eu poderia dizer assim, mas eu quero ver esses geradores lá também. Então faria o seguinte, os parâmetros são os mesmos, só que os geradores não têm a mesma forma, são matrizes H e J. Agora, quem são os elementos dessa matriz H e J? Essa matriz H e J, ela está dando os geradores das rotações no espaço D-dimensional, da mesma forma que essa. Só que os elementos de matriz dela, por acaso, as linhas e colunas, são de mesma natureza que esses índices, vão de 1 a 2, então a gente, de 1 a D. Então eu poderia colocar aqui H e J, elemento, por exemplo, MN. Quem é essa matriz? É que eu posso determinar, olha só, lembrem-se que quando a gente fez a nossa rotação, a gente fez isso, ó. A nossa matriz RJ é delta IJ mais I, ômega IJ. É isso que eu fiz. Mas a minha matriz R, coloquei desse modo. Ela tem os parâmetros ômega e J e aqui os geradores correspondentes. Da mesma forma que essa matriz tem parâmetro e gerador, essa matriz aqui tem parâmetro e gerador. Quem são esses geradores aqui? Se eu pegar esse gerador H e J, elemento MN, o que eu vou querer que isso aqui dê para mim no final? Quero que isso aqui, eu vou escrever essa equação assim, vou pegar aquela relação lá, vou escrever assim, ó, R e J. Vou fazer o seguinte, vou botar esses IJ já estão aqui, são índices saturados, vamos botar outros índices aqui. Vou pegar como a gente fez ali, chamar esse elemento MN. Então, quero pegar esse meu ômega MN. Então isso aqui vai ser RMN, vai ser delta MN, mais I, matriz ômega. Matriz ômega MN. Mas quem é a matriz? Eu estou escrevendo isso aqui dessa forma. Isso aqui é ômega IJ, HIJ, MN. Estou pegando essa matriz aqui, elemento MN. Então, esses IJs que estão aqui também não são elementos de matriz, são flavor de matriz. É uma rotação do plano 1, 2, do plano 2, 3, do plano 3, 1, como eu fiz aqui. Só que agora eu tenho uma coisa mais, eu quero saber quem são os elementos dessa matriz. Então eu vou olhar, eu vou comparar com isso aqui. Eu tenho essa matriz aqui, que eu pude escrever desse modo direto, ou posso escrever desse modo direto. Quem vão ser esses elementos então? Para que isso aqui gere isso, eu vou ter que dizer que o meu HIJ, por exemplo, vai ser menos I, porque esse menos I que vai aparecer aqui vai dar 1. E aqui eu tenho um fator meio. Então isso aqui vai me dar delta de IN, delta de JN, menos delta de IN, delta de JN. Olha só, se eu disser que esse elemento de matriz aqui é isso aqui, ó, esse I com esse menos I dá 1, vai ficar 1 meio de ômega e J. Agora, primeiro termo, delta IN, delta de JN. Então, o I fica N e o J fica N. Segundo termo, o I com menos I já deu menos 1 meio, de ômega e J. Delta de IN, delta de JN. Então, fica NN. Só que ômega NN é menos ômega NN. Então, tá? Esse cara aqui, eu troco a ordem, fica mais e vai se somar com esse aqui lá. Vai dar exatamente esse cara aqui. Então, como eu deixei esse I aqui, então vamos tirar esse I. Aqui eu quero que sobe um I no final do dia. Então, não preciso colocar esse mais assim. Então, essas matrizes aqui, é aquilo que a gente fez. Quem são essas matrizes aqui? Se a gente olhar essas matrizes, H12, elemento MN, isso aqui é o quê? Quem é H12? É a rotação no plano XY. Quem é a matriz H12? É o gerador da rotação no plano XY. Ela só tem elemento. Como isso aqui vai dar delta, isso aqui vai ser 0, 1, 0, menos 1, 0, 0. A gente obtém aquelas matrizes. Então, eu estou só querendo colocar para vocês que eu também posso escrever a minha matriz SOD desse modo aqui. E os geradores de SOD, eles têm esses elementos de matriz. Isso aí não é 2 deltas de X para multiplicar? Não, esse aí não leva uma leve tipo, não, porque vai de 1 até 3. Se fosse de 1 a 2, seria. Mas é de 1 a 3. Vai dar. Então, só para achar, só quis chamar a atenção disso. Vamos voltar aqui.
Então nós estamos fazendo isso aqui. Dá licença. Então nós vamos fazer esse cálculinho aqui, substituir essa matriz aqui. Vamos lá. Então nós temos aqui a matriz gama M. Olha, essa matriz aqui, nós vamos ter S. Vamos expandir isso aqui. Então essa matriz S é o primeiro termo, identidade. Mais I sobre 2, ômega IJ, GIJ. Gama M. Essa é menos 1. O inverso é só botar 1 menos I sobre 2, ômega IJ, GIJ. Esse termo aqui, a mesma coisa. Esse termo aqui já é linear em gama. Né? Então, nós estamos olhando só primeiro para esse termo aqui. Esse primeiro termo aqui vai dar para nós gama. O primeiro termo aqui dá gama M. Vamos escrever aqui. Fazer o segundo termo. Mais, vamos continuar isso. Mais I, ômega MI. Agora observem aqui o seguinte. Esse termo já é de primeira ordem ômega. Quero fazer tudo em primeira ordem ômega, porque esses parâmetros ômega são infinitesimais. Então tudo eu vou fazer em primeira ordem ômega. Aqui, claro, eu vou poder expandir. Eu vou ter a identidade e um termo em ômega. Então qualquer termo em ômega que apareça aqui ou aqui, já vai bater com esse, vai dar ômega 2. Então, dentro da aproximação infinitesimal que nós estamos considerando, esse termo aqui elimina a possibilidade de, nesses termos aqui, eu incluir isso aqui. Então, esses termos aqui, eles comparecem aqui, porque isso aqui é de ordem 0 em ômega. Mas esse termo aqui já é de primeira ordem em ômega. Então, o que vai sobrar aqui para mim vai ser apenas a identidade. Quer dizer, quando eu substituir essas expressões aqui, exatamente aqui, todo e qualquer termo em ômega vai dar segunda ordem, até terceira ordem, quando esses aqui pegarem os dois ômegas e cruzarem com esse. Então, para efeito desse termo aqui, essa parte aqui desaparece, fica só a identidade. Então, esse termo aqui vai ficar, no final do dia, só gama I. Tá? Claro, então, só cálculo da aproximação. Isso aqui é isso, porque nós estamos trabalhando com grupos de Lie. Os grupos de Lie, para eu determinar os geradores, basta eu linearizar, porque os geradores estão na exponencial, então eles são lidos na linearização da exponencial. Quer dizer, quando a gente trabalha com um grupo de Lie, é como se estivesse fazendo essa expansão da exponencial, 1 mais x. Depois, claro, os outros termos, 2 sobre 2 e assim vai. Mas, como eu estou interessado nos geradores, e os geradores moram aqui, então quando eu estou querendo tirar geradores do grupo de Lie, basta eu levar a exponencial só em primeira ordem do parâmetro, eu já leio os geradores. Por isso que a gente pode parar em termos de ômega 2 e não está perdendo nenhuma informação. Os geradores eles já estão completamente na parte linear. Bom, então vamos colocar. Então esse termo aqui, ó, identidade, gama M, identidade da gama M. Então vai cancelar. Então isso aqui vai ficar 0. Aí esse termo aqui vai ficar aqui, ó. Não vou nem escrever, vai ficar fácil de ver. I sobre 2, ômega IJ, GIJ vezes gama M vezes 1. Porque eu vou pegar termos lineares em ômega. Então esse termo aqui bate com essa identidade. E esse termo aqui bate com esse gama M com a identidade. Esses dois termos não cruzam, porque daria o ômega 2. Então, dessa relação aqui, desse primeiro termo, o gama M, identidade, gama M, ou identidade, gama M, identidade, cancelou com esse, deu 0. Aí, o que sobrou daqui foi esse vezes esse, menos esse vezes esse. Ou seja, sobrou um comutador. Sobrou aqui o I sobre 2, ômega IJ, GIJ, comutador do GIJ com o gama M. Era isso aqui. Primeiro termo, GIJ gama M, segundo termo, menos gama M GIJ. Tudo claro, com o ômega IJ. E o segundo termo que sobrou ali é isso aqui, mais I. Ômega MI. Gama I, né? Vou colocar igual a 0. Então tudo isso aqui é igual a 0. Então esse I aqui pode ir embora. Tá teu I aqui e teu I lá. A gente pode escrever isso aqui assim. Então vai ficar o meio de ômega IJ, GIJ, gama M,
igual a menos ômega, menos M ômega, MI, gama I. Muito bem. Temos essa relação. Então, eu já estou sabendo o seguinte: o comutador de qualquer gerador GJ do gama M, qualquer desses comutadores, está dando uma matriz gama. Então, não sei ainda quem são esses objetos, mas eu sei que os comutadores, qualquer que seja esse objeto, com gama, vai dar um outro gama. Não o mesmo, que é um gama M, vai dar uma combinação linear de gama. Vamos lembrar da seguinte situação. Em que espaço que eu estou? Estou no espaço dos estudores. Esse meu gerador é um gerador que está no espaço das matrizes gama. Então, provavelmente, ele também vai ser escrito em termos de matrizes gama. Mas vamos observar a seguinte relação. Não sei se vocês conhecem essa relação da álgebra matricial. Se eu pegar o produto de duas matrizes, AB, e fizer o comutador com a matriz C, então lembra, o que é o comutador? É isso vezes isso, menos o segundo vezes o primeiro. Então isso aqui é ABC menos CAB. Mas agora, isso é o comutador, definição. Agora, o que eu conheço das matrizes no espaço estrutural? Eu conheço os anticomutadores. Então eu posso fazer o seguinte truquezinho. Eu somo aqui a CD e subtraio a CD. Por que eu fiz esse truque? Pelo seguinte, porque quando eu somo esse termo aqui com esse, eu estou produzindo do lado direito o anticomutador de B com C. E esse termo aqui, ó, ele me dá exatamente o anticomutador de A com C e B. Então, qual é o truque dessa soma e subtração? É escrever um comutador de um produto de matrizes e uma terceira matriz como dado em termos de anticomutadores. Se eu conhecesse os comutadores entre essas matrizes, eu não faria isso, eu botaria comutadores. Eu poderia fazer o seguinte, pegar o mesmo ABC, que é ABC menos CAB, mas o que eu conheço entre as matrizes? Os comutadores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair ACB e vou somar ACB. Então essa mesma relação pode ser escrita assim, ó, A comutador de B com C menos mais AC. Então eu posso escrever essa relação aqui de produto, um comutador de um produto com uma matriz em termos de comutadores individuais, B com C e A com C, ou eu posso escrever em termos de anticomutadores. Por que essa versão aqui é mais interessante para mim? Porque nesse espaço das matrizes gama, a álgebra de Clifford me dá os anticomutadores, não os comutadores. Então, essa relação aqui, nesse caso, não vai ser interessante. Essa aqui vai ser mais interessante. Agora, por que eu digo que ela vai ser mais interessante? Observe que o comutador de duas matrizes gama, o anticomutador de duas matrizes gama, me dá a identidade do delta, obviamente, delta de gama, né? Vou pegar. Lembrando da álgebra de Clifford, gama I, uma J, duas vezes delta J, vezes a identidade. Então, esse cara, o comutador, anticomutador de duas matrizes gama, me dá a identidade como matriz, me dá um delta. Então, se essa matriz aqui, por acaso, já que ela tem dois índices I e J, e ela está no espaço dos gama, será que não seria interessante, será que eu não poderia escrever ela como sendo um produto de dois gamas? Se ela fosse o produto de dois gamas, ó, eu colocaria o A igual a gama I, o B igual a gama J, e o C seria o meu gama M. Gama M. Então, se eu aplicar essa relação aqui, naquela relação, sabendo, intuindo que essa matriz aqui, G e J, é esse produto aqui, é o gama I, gama J, então se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui é gama I, gama J, e isso aqui é gama M. Então isso aqui vai ficar a matriz A, que é gama I, e o comutador de B, o anticomutador de B com C, vai dar duas vezes delta de JM, vezes a matriz e identidade, eu não preciso nem escrever, identidade vezes gama I ou gama M.
Depois, menos o anticomutador de gama I com gama M, A com C, que vai ficar menos 2 delta de IN, vezes a matriz identidade, e vezes o B, que é o gama J. Identidade vezes gama J vai gama J. Então, essa relação, ela ficou assim, deixa eu escrever ela aqui de novo. Ficou 2 vezes delta JN, gama I, menos 2 vezes delta IN, gama J. Então, já estou, assim, compreendendo que essa é uma boa saída. Eu estou obtendo a solução. Desculpa, não pode esticar. Não, você precisa relaxar, assim, todo almoço, assim. Então, pode até dormir, não é problema. Se dormir, esse gato fica que aula boa. Porque, né, você torna o professor falando, né? Significa a aula do professor é uma verdadeira melodia, pode é um elogio. Então vamos lá. Nossa, o cara está muito aceso, tá uma merda, cara. Então nem conseguindo dormir, caralho. Então, ó, então, tá claro para vocês que eu estou. É uma maneira muito física. Os matemáticos que me perdoem, né? Que muitas vezes os físicos, né? Em física a gente obtém as soluções construindo as soluções. Se você mostra que ela existe construindo, é melhor do que você mostrar que ela existe sem construir. Desculpa a piada com os matemáticos. Existe, acabou, você foi embora feliz, defendi o meu doutorado. E fiz, a gente existe, eu construí, dá um apêndice. Já é um doutorado 2, né? Mas nem sempre é fácil, claro. Estou só brincando com vocês. Que por que a gente fez tudo isso? Por que a gente percebeu tudo isso? Percebeu isso porque eu estou num espaço de matrizes gama. E eu sei que as relações entre as matrizes gama me dão sempre a identidade. Então, se eu consigo escrever, então se eu imaginar que o que está tendo do lado direito é uma combinação linear de gamas, é natural que aqui eu tenha gamas. Por que eu não coloquei 3 gamas? Poderia, mas tem 2 índices, nada mais natural do que gama I e gama J. Tem 2 índices, bota gama I vezes gama J. E aí a gente vê que gama I vezes gama J com gama N, dá isso aqui. Então agora, se eu recoloco essa relação ali, então agora, já que eu entendi que é uma boa, quer dizer, chutar que na verdade G e J pode ser um número kappa que eu vou fixar vezes gama I, gama J. Eu não digo que é gama I, gama J, a menos de uma constante. Então a minha proposta, a nossa proposta a partir dessa observação é que a possível solução para essa equação, quer dizer, que a gente propõe-se aqui, né? Propomos, né? É que essa matriz G e J, ela seja uma constante a ser fixada, mas o produto das matrizes, gama I e gama J. Então, eu vou ter desse lado aqui um kappa sobre 2, assim, ômega e J, são os parâmetros. Eles, vamos dizer assim, esses parâmetros é como se fossem, né, o fio que não me deixa eu me perder no espaço espinorial. É como se eu tivesse entrado na caverna do Minotauro, não é isso? Tem aquela historinha de Ariadne, né? Como é que eu não vou, o dinossauro não vai me devorar? Tem um fiozinho, eu sei em todo momento por onde eu entrei e até onde eu vou eu posso voltar. Então eu entrei no mundo espinorial, que é um mundo meio torto para mim. Saí de matrizes reais D por D, passei por matrizes complexas, 2AD sobre 2 por 2AD sobre D. Entrei num mundo assim meio caótico. Mas eu tenho quem me conduz o tempo todo, meu pé no chão, meu pé na terra, são os parâmetros da rotação. Fiz uma rotação no meu espaço tridimensional. E essa rotação chegou através dos parâmetros do mundo espinorial. Então esses parâmetros não vão me deixar me perder. Eu sei a conexão com o mundo real que eu deixei lá fora da caverna. Então tá lá. Vamos fixar, vamos ver agora se essa relação se fecha direitinho. Então nós temos G e J é o kappa, gama I, gama J. Vou colocar aqui. Gama I, gama J. Gama I. Isso aqui é menos MI, gama I. Agora, essa relação que a gente fez. Gama I, gama J. Comutador com gama N, eu escrevi desse modo. Tá? 2 vezes, né? Então vai ficar 2 vezes delta de J. Aí quando vai ficar kappa, ômega. E esse J aqui
ficou M. Gama I, M. Gama I. Segundo T, esse aqui, menos 2 vezes, então vai cancelar aqui, vai deixar o kappa, ômega. Quem é o delta de Kronecker? IM. Então, esse aqui vira M. J. Gama J. Igual a menos ômega MI gama I. Vou apagar isso aqui para não fazer mais confusão. Então, pessoal, olha só. Aqui eu tenho II, ômega MI. Aqui eu tenho ômega IMI. Mas nós sabemos que esses ômegas são objetos antissimétricos. Eu posso colocar menos e colocar aqui um MI. Esse J aqui é um índice saturado. Somar em J de 1 a 3 é a mesma coisa que somar em I de 1 a 3. É só renomear índice. E aí aqui deu também. Então você me deu menos 2K. Menos 2K, ômega, MI, gama I, igual a menos ômega, MI, gama I. Então, nada mais justo que o kappa ser igual a meio. Se o kappa for igual a meio, está resolvida a minha questão. Eu mostrei que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, vamos fazer o seguinte. Então, nós sabemos, deixa eu escrever aqui, então, só para que eu possa apagar aqui. Aqui eu posso apagar. Para lembrar, estou calculando a matriz. Já está anotando aí, né? Não perdi a anotação. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Kappa igual a meio resolve a questão. Então, nós mostramos o seguinte, que G e J são os geradores, né? Eu posso escrever como um meio de gama I e gama J. Então, eu resolvi um problema, assim, simples, mas não trivial. Eu já descobri uma coisa. Se eu faço uma rotação no espaço de coordenadas, lá no espaço espinorial, quem vai rodar? O espinor. Da mesma forma que a matriz R roda os vetores, a matriz S roda os espinores. Mas quem é essa matriz S? Como é que eu determino ela? Ela vai ser determinada pelos produtos das matrizes gama. Se eu fizer uma rotação no plano XY, G12, eu boto aqui gama 1, gama 2. Se eu fizer uma rotação no plano YZ, eu boto aqui gama 2, gama 3. Se eu fizer uma rotação no plano ZX, eu boto aqui gama 3, gama 1. Então, sabendo a rotação que eu quero fazer, lá no espaço espinorial, eu já sei quem é o gerador. Quem sabe o gerador sabe a matriz, porque a matriz S, né, que faz a rotação mesmo total no espinor, ela é exponencial de I sobre 2. Os parâmetros da rotação, isso aqui vai me dar os ângulos de Euler, eu vou rodar de um ângulo θ em torno do eixo 1, 2. Então é ômega 1, 2 que vai sobrar. E aí aqui eu vou ter o meu G. Agora, só que esse meu G aqui, ele é um meio. Então aqui vai ficar 1/4 de gama I e gama J. Mas, só para finalizar, esse objeto aqui é antissimétrico de J. Então, se esse objeto aqui é antissimétrico de J, toda vez que a gente tem um objeto antissimétrico, né? Por exemplo, A e J vezes um D e J, se esse cara aqui é antissimétrico, eu posso sempre antissimetrizar esse. Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, A e J vezes B e J, eu posso sempre escrever assim, A e J vezes B e J mais BJI sobre 2. Identidadezinha da álgebra linear. A e J que multiplica B e J menos BJI sobre 2. Fiz nada, eu mantive o A e J e aqui eu somei e subtraí a mesma grandeza. Então isso aqui é uma identidade. A e J vezes B e J sobre 2, A e J vezes B e J sobre 2. E esse cancela esse. Mas por que isso é útil? Porque aqui eu estou retirando a parte simétrica. Isso aqui, se eu trocar I com J, esse cara não muda de sinal. Então isso aqui é a parte simétrica da matriz B e J. E isso aqui é a parte antissimétrica da matriz B e J. Se esse cara é antissimétrico
e esse cara é simétrico, se eu tiver A e J vezes S e J, isso aqui é a mesma coisa que A e J vezes S e JI. Porque se S é simétrico, I J é igual a JI. Esse cara é antissimétrico. Então isso aqui é igual a isso. Só que esse cara aqui é antissimétrico. Então eu posso botar que isso aqui é menos AJI. E isso aqui é SJI. Não fiz nada, só estou usando a antissimetria. Mas agora, I e J são índices saturados. Nada me impede de dizer, não, eu vou renomear os índices. Eu vou chamar J de I e I de J. Então J vira I, o I vira J, o J vira I, o I vira J. Então eu mostro que esse cara é igual a menos E. Se ele é igual a menos E, isso aqui é praticamente zero. Então, se eu multiplicar uma coisa completamente antissimétrica por algo completamente simétrico, é igual a zero. Esse pedaço aqui é o pedaço que sobra. Então, sempre que eu tiver, se esse objeto aqui é antissimétrico, eu poderia escrever isso aqui de duas formas, né? Vou apagar isso aqui. Só para poder simplificar ao máximo. Então, eu poderia pegar, como esse objeto aqui eu sei que é antissimétrico, eu poderia pegar esse produto γ I, γ J e escrever assim, ó, γ I, γ J, mais γ J, γ I, sobre 2. Mais γ I, γ J, menos γ J, γ I, sobre 2. Pela álgebra de Clifford, γ I, γ J, mais γ J, γ I, é 2 vezes delta I, J, vezes a identidade. Isso aqui fica. Agora, delta IJ vezes ômega IJ, como isso aqui é simétrico, isso aqui, o que é ômega IJ vezes delta IJ? É ômega II. O que é ômega II? É o traço de uma matriz antissimétrica. Toda matriz antissimétrica tem diagonal nula, portanto o traço é nulo. Esse termo aqui morreu, de qualquer maneira morreu. Então nada acontece se eu substituir esse produto por isso. Então aqui fica 1/4, né? Então aqui vai ficar 1/8 do comutador de γ I, γ J. E aí a gente fechou a questão. Foi isso que Foucault Dirac foi importante para ele quando ele construiu isso aqui. É fundamental para a construção da equação de Dirac, como a gente vai fazer hoje, a equação de Dirac euclidiana. Quando ele construiu, para ele a coisa mais importante é por que ele ganhou a batalha com Paulo. Porque ele conseguiu relativizar, tornar relativístico o conceito de spin que Pauli só conseguia fazer não relativisticamente. Quando Dirac mostrou essa relação, como ele poderia ver as rotações do espaço dos espinores relativísticos, ele produziu o conceito de spin na relatividade especial. E aí foi isso aqui que foi uma das partes do grande sucesso da equação de Dirac. Ele mostrou que a equação dele era uma equação compatível com a relatividade especial, porque no espaço espinorial ele tinha essa relação. Isso aqui vale para qualquer espaço, isso vale em 10 dimensões. Qualquer espaço que você tivesse, você fala assim, como eu escrevo um grupo de rotações no espaço dos espinores. É só fazer assim, conhece os espinores? Conhece a álgebra de Clifford. Para chegar nos espinores, vocês construíram as matrizes gama. Quem sabe as matrizes gama compõem isso aqui. Então, por exemplo, se eu quiser, se eu for dizer que eu esteja no espaço de 6 dimensões, estou falando de SO6, estou no espaço de 6 dimensões. Estou no espaço de 6 dimensões. Então eu tenho 6 coordenadas, x, vamos dizer, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Vou dizer que eu quero fazer uma rotação no plano x3, x6. Vou escolher um plano. Fazer uma rotação de um ângulo θ no plano x3, x6. O que eu vou fazer? Quem é a matriz que faz a rotação em cima do espinor? Então, se eu estou em 6 dimensões, eu tenho um espinor com 8 componentes. Ps1, Ps8. Tá. Essa rotação tem que ser uma matriz 8 por 8. Quem é essa matriz 8 por 8? Eu vou chegar aqui e vou fazer assim. Vai ser S, vai ser exponencial de I sobre 8. Vou fazer uma rotação de um ângulo θ no plano x1, x3, x6. Então isso significa que eu só vou ter o elemento ômega 3, 6. Então eu vou ter O θ, ômega 3, 6, gama 3, gama 6, mais I sobre 8, θ, ômega 6, 3, gama 6, gama 3. Por quê? Porque tem soma. Né? Então somando em I, que vai de 1 a D e J. Então como eu só selecionei o elemento 3, 6, eu posso ter 3, 6, 3, 6 ou 6, 3, 6, 3. Todos os demais são 0.
Só que o ômega 3,6 é igual a ômega menos ômega 6,3. O comutador é antissimétrico. Esse termo aqui, ele dá 2 vezes isso. Então, isso é fácil. Então, quem conhece as matrizes gama, agora, gama 3, gama 6, menos gama 6, gama 3. Todo mundo sabe que as matrizes gama com índices diferentes anticomutam. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos, que mais gama 3, gama 6. Então, dá 2 vezes isso. Esse 2 cancela, então a gente tem isso aqui, ó, exponencial de I sobre 2, θ, gama 3, gama 6. Então, quem conhece a álgebra de Clifford, pega essa matriz aqui, atua do espinor, e sabe como é que o espinor rodou no espaço de 6 dimensões. Isso vale para qualquer dimensão dele. A gente para em 11, porque a gente não faz, ainda não faz física além de 11 dimensões. Pode, não tem teoria M, a gente ir para 12 dimensões. A gente tem supergravidade em 11 dimensões, é isso que a gente faz em 11 dimensões. Escolhe o plano da rotação, o exercício todo mundo já fez. Construir as matrizes gama, todo mundo já construiu. Então, conhecendo as matrizes gama, bota na exponencial. Ninguém vai fazer isso, né? O matemático, o Maple, ele leva essas matrizes aí à potência, se vocês quiserem. Tá claro? Então, nós criamos um algoritmo muito simples, né? Sabe? Então, só vou resumir aqui para a confusão não ficar na cabeça de vocês. Tá? Fazer o seguinte. Então, qual era o nosso problema desde o início? Isso agora vai ser importante para a nossa construção dos vetores e tensores a partir dos espinores. É isso que vai realizar o grande projeto de Cartan, que era reproduzir o espaço-tempo a partir do mundo espinorial. Se você perde o espaço-tempo, mas não perde o espinor, então o espinor ele guarda toda a informação sobre a civilização. A civilização acaba, o mundo espinorial é abstrato, ele fica. Aí depois que você pega o mundo abstrato, você reconstrói o espaço-tempo a partir dos espinores. Então, os espinores são muito importantes realmente, por isso aí não é fantasia, não. Quem sabe, sei lá, como é que é o nome daquele famoso lá de Hollywood, que faz um filme sobre os espinores? Aquele que faz efeitos especiais, muito nome, né? Que é famoso pelos efeitos especiais dessas guerras das estrelas. Spielberg. Passar a ideia para o Spielberg, né? Uma civilização que desaparece. Acabou, teve uma hecatombe, day after. Depois do day after, after the day after, você pode pegar os espinores que estão guardados num supercomputador em Marte. Aí você reconstrói a Terra a partir dos espinores que estão lá em Marte. É o projeto de Cartan, não é ficção científica, não é matemática. A questão é fazer isso virar física real. Existe uma forma da civilização, a mesma coisa, eu também posso, a gente sobrevive, né? Vou construir a minha álgebra de Clifford, vou deixar guardada no supercomputador, aí se meu 30º neto quiser me conhecer, ele me reconstrói a partir dos meus espinores. Vai lá, aciona o computador, tira as minhas matrizes gama, vai construir os meus. Tá? Então, somos imortais, né? Por isso que a vida é eterna após a morte. Meu professor lá, que foi aluno do Heisenberg, o professor Budinich, né, ele que deu o curso de teoria de espinores para a gente, ele falava: God thinks in terms of spinners. Deus pensa por espinores, né? Por isso, porque a vida é eterna. Não existe vida após a morte, gente, não fica rindo não. O espírito é imortal. Jesus ressuscitou, por quê? Tem uma caverna lá, onde ele foi enterrado, Maria Madalena conhecia os espinores de Jesus. Foi lá para dar o 3º dia. Brinca não, eu acredito. Eu acredito na ressurreição por causa dos espinores. Meu pai sempre brincava com meu pai, meu Deus. Meu pai era muito aqueles árabes de beijar o chão quando chegava em casa. Todo dia a gente chegava a beijar o chão quando chegava em casa, né? E o maior medo dele de estudar física era desacreditar em Deus. Ele falava: pai, eu estudo mecânica quântica, eu acredito mais do que você. Você tem medo de Deus, eu não tenho medo, eu tenho convicção. Eu estudo espinores. Eu falava para ele, ele ficava meio espantado, né? Mas os espinores são interessantes. O livro do Cartan, brincando, fazendo fantasia, mas é claro que o livro do Cartan diz isso. Então vamos ver agora como você pode, a partir dos espinores, construir um mundo físico, sabendo os espinores, que são um mundo abstrato. Então esse mundo é um mundo mais intocável. Vamos colocar, então, a questão nossa foi a seguinte: nós estamos num mundo D-dimensional, os nossos D-eixos aqui, né? Então estamos
tridimensional, temos os nossos vetores aqui, fazemos as nossas rotações pertencentes a S ou a B, e aí, associado a esse mundo, nós criamos um mundo complexo, espaço complexo, né? Dimensão 2AD sobre 2, onde eu posso codificar todas as informações dali aqui. Eu trago qualquer vetor para cá e escrevo sob essa forma. Então, meu vetor virou uma matriz. E esse espaço tem 2AD sobre 2 dimensões. Então, nesse espaço aqui existem vetores, que eu vou chamar de psi, com esse número de componentes. Então, as matrizes estão atuando nos espinores. E nós vimos, então, a relação importante que nós vimos, que guarda, né, a relação entre o mundo, né? A gente construiu aqui. Gama M, vou botar aqui. Então a relação era essa, gama M, qualquer matriz gama, de qualquer direção M, matriz gama M, vai ser RMI, S, gama I, acho que S menos 1. Estamos com essa relação aqui. Ou essa relação aqui, se a gente quiser. S, gama I, peraí, eu acho que tem algum erro. S, tá bom, tá certo. Gama M, RMI, tá certo. Não, tá certo, peraí, eu acho que era isso aqui. Não, eu acho que é o contrário. A relação que nós tínhamos era essa aqui. Acho que já não foi professor. Era assim. S, gama I, S é menos 1, a gente tinha assim, R é menos 1 e J, gama J. Aí o que nós fizemos? Nós multiplicamos aqui por S é menos 1, botamos uma S é menos 1 e multiplicamos aqui por S, botamos uma S aqui. Depois a gente botou aqui um RMI. E aqui botou um RMI. Então ficou RMI. Tá? R. M. Então ficou assim. Aí ficou S é menos 1. Em relação ao S. S é a mesma coisa, eu acho que está certinho. S é menos 1. Gama J. Aqui ficou MI. E J ficou gama M. S é menos 1. Gama M. S é igual a RMI gama M. Tá, vamos botar essa relação aqui, que é a relação importante para a gente. Vamos escrever desse modo. S é menos 1 vezes atuando em qualquer matriz gama, S, tudo aqui no espaço estinorial, igual a esses elementos de matriz que estão no espaço de coordenadas, estão no nosso mundo, gama I. Então a nossa conexão, obrigado, Jardim, eu acho que é aqui que ele é. Porque você não copiou essa relação que eu disse. Então, qualquer coisa não é muito importante. Aqui, essa relaçãozinha aqui, pode ser da licença. Não, não está não. Está aqui, não tem problema. Mas essa aqui que eu precisava. Dessa aqui a gente vai. Vamos guardar essa relação, acho que é mais interessante. Que é a mesma coisa que essa aqui. Só que a gente botou o zero, trocou de ordem. Bom, então, essa matriz aqui é a matriz que representa a rotação. Tá? E aí a gente acabou de tirar essa matriz. Quer dizer, a nossa matriz R tem essa forma, um espaço de coordenadas, exponencial de I sobre 2, ômega I sobre 2, ômega de J, H e J. Então, esses objetos aqui são os geradores da rotação no espaço de coordenadas. E a nossa matriz S, eu acho que já é aqui, a matriz S, ela ficou assim, exponencial de I sobre 8, isso? Ômega I J, gama I, gama J. Então, essa matriz faz a mesma rotação que essa, só que essa é representada no espaço de coordenadas e essa é representada no espaço
espaço, né, no espaço pistorial. E aí a gente tirou inclusive os elementos de matriz dessa. A gente sabe quem é H e J. A gente tirou uma expressão para as matrizes H e J, elemento N e N. Nós tínhamos tirado isso aqui, que é o meio, delta e N, delta de Jn, menos delta de N, delta de J. Certo? IMJN menos IN. A matriz H e J, elemento N